Bem, então vamos para o terceiro vídeo sobre sensores de vibração, para nós fecharmos aqui esse assunto. Bom, então, onde é que nós paramos no segundo vídeo? Nós paramos aqui, né? Nós vimos aqui, vamos só dar uma recordada para a gente dar continuidade. Então, aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos o acelerômetro, né? Estamos agora estamos focados no acelerômetro. Por quê? Porque a gente viu que a nossa expressão Z igual a 1 sobre ômega n ao quadrado do acelerômetro, né? Do sensor. E nós pegamos o Y, né? YH, o módulo de H, né? E nós aqui em cima tínhamos a frequência da perturbação ao quadrado. A perturbação, no caso, é o movimento, né, da superfície. E nós pegamos e fizemos essa multiplicação aqui. Então, quando nós fizemos isso, nós, na verdade, estamos obtendo a amplitude máxima da aceleração. Aqui é a amplitude máxima do deslocamento. Mas a amplitude máxima do deslocamento multiplicado pelo quadrado da frequência é a amplitude máxima da aceleração. Se fosse multiplicado pela frequência, seria, né, se fosse isso aqui, seria a amplitude máxima da velocidade, y ponto, tá? Bem, então, como nós fizemos isso, a gente obteve, então, uma relação do que o sensor mede, que é o Z, né, com a aceleração da máxima, né, a amplitude máxima do que o sensor mede com a aceleração máxima da superfície, né? E aqui aparecendo a função de resposta em frequência do acelerômetro. Então agora eu vou falar acelerômetro sem problema nenhum, né? E aí a gente viu essas questões aqui, né? Como que eu aumento, maximizo a precisão, seria fazendo a função de resposta de frequência tender para 1, e aí eu conseguia, né, ter isso daqui multiplicado por 1, que é isso aqui, né? Então isso aqui igual a 1 vai fazer com que fique isso daqui. E falei que esse 1 sobre ômega n ao quadrado, na verdade o ômega n o ômega n ao quadrado é K sobre M do sensor. Então, a partir do momento que você tem o sensor, está definido qual é o K e o M dele, eu tenho um número. Esse número, como ele é um número, né, geralmente ele vai dar um número menor que 1, o que vai acontecer? Ele vai atenuar o sinal. Ele vai atenuar, ele vai multiplicar o Y, dois pontos, por um número menor que 1 e vai gerar um Z mais baixo, que não é exatamente o Y dois pontos. Ele é menor do que o Y dois pontos real. Mas isso aí é tranquilo de se compensar no próprio circuito eletrônico do acelerômetro, né? Fazendo um ganho, dando um ganho, né? Bem, aí nós então vamos continuar daqui. O que nós vamos ver agora então? Nós vamos ver, né, a partir dessa consideração, né, que como que isso aqui, né, como que isso aqui vai tender para 1? Como que isso aqui tenderia para 1? Isso tenderia para 1, né? Isso tenderia para 1, olhando para a expressão, né, olhando aqui, tá até aqui, né, aqui ela aqui, né? Olhando para essa expressão, né, vou escrever ela aqui, que é a expressão do H, 1 sobre 1 menos R ao quadrado mais 2 zeta R ao quadrado, né? Tudo isso aqui raiz quadrada, né? Aqui a gente tem um traço grande, né? Então, o que acontece aqui, né? A gente tem, uma expressão que depende do
que depende do R, né? Que depende do R. Então, como que eu faço isso aqui tender para 1? Né? Ora, a maneira mais rápida é fazer isso aqui tender para 0. Então, se eu tenho 0 aqui, tenho 0 aqui, né? Então, basta que R seja 0, né? Ou melhor, que R tenda para 0, né? A relação da ômega F sobre ômega N, o que é tender para 0? Tender para 0 significa, não é que o ômega F seja 0, é que o ômega F seja muito menor do que o ômega N, ou seja, que a frequência natural do sensor esteja bem longe, esteja muito acima da frequência da perturbação, né? Da frequência do movimento da superfície que o sensor está fixado. Então, com isso, você consegue fazer com que essa relação fique muito pequena, e ela ficando muito pequena aqui e aqui, faz com que isso fique muito pequeno, isso aqui vai tender para 0, isso também, e aí vai ficar 1 sobre 1. E aí o H, então, ele tende para 1, tá? Então, isso nos diz o seguinte, que o ideal, né, é que o acelerômetro seja construído de maneira que ele atenda a uma faixa de frequências, né, um ômega F, que esteja bem abaixo, bem longe, bem abaixo da frequência natural dele. Então, se ele foi desenvolvido, né, para medir vibração, né, um determinado modelo é desenvolvido para medir vibração dentro de uma faixa de frequência, né, então é necessário que a frequência natural dele esteja muito acima dessa faixa. Que estando muito acima dessa faixa, é, a, o que está sendo efetivamente medido vai ficar muito próximo o que da aceleração que está efetivamente acontecendo, tá? Então, isso a gente pode ver a partir desse gráfico aqui. Então, que é esse gráfico que está aqui embaixo. Então, quando a gente amplia esse gráfico, a gente vê o seguinte, que essa região aqui, ó, né? Esse aqui é o gráfico que relaciona a FRF do sensor com a razão de frequências. Então, a gente vê o seguinte, que para os vários amortecimentos, né? Para os vários amortecimentos, o que acontece? Isso aqui é a regiãozinha do início, né? Do início daquela família de curvas, né? Que faz assim, faz assim, faz assim, né? Então a gente está olhando para essa regiãozinha aqui, dando um zoom nessa regiãozinha. Então, o que a gente vê aqui? Que existe uma faixa para R, né? Em que essa região que fica aproximadamente 1, ela se estende. Mas existe um amortecimento, né? Dependendo do amortecimento, ela se estende mais, se estende menos. Por exemplo, para esse amortecimento aqui de 1, a gente tem que é curtinha essa faixa em que a FRF é 1. E esse daqui, né, que é 0,75, já tem uma faixa bem maior. Então, não é só fazer com que a frequência natural do acelerômetro seja muito maior do que a faixa de frequências que ele vai medir com precisão. É necessário também que o amortecimento dele seja o ideal, né? Então, esse gráfico nos mostra isso. Agora, numericamente, né, o que acontece? Numericamente, né, qual é a faixa de frequência interessante? Então, aqui a gente tem para baixo o amortecimento, né, o que a gente vê aqui nessa curva aqui, que, em primeiro lugar, para baixo amortecimento, a faixa de frequência em que para o baixo amortecimento é onde está a faixa de frequência em que
a FRF tende para 1. E a segunda observação é que a eficiência do sensor é máxima para o amortecimento entre 0,65 e 0,75, ou seja, para o amortecimento igual a raiz de 2 sobre 2. Aí, por que a raiz de 2 sobre 2? Aí a gente vê aqui embaixo, ó, nessa observação. Quando a gente pega o amortecimento raiz de 2 sobre 2 e substitui aqui na expressão, né, aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter que esse denominador vai ficar 1 menos r ao quadrado, né? 1 menos r ao quadrado, aqui faltou o quadrado, mais 2, esse 2 aqui, zeta, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes r ao quadrado, né? Ao quadrado. Então, quando a gente desenvolve isso daqui, a gente vai ficar 1 menos 2r ao quadrado, mais r à quarta, mais, aí corta esse 2 com esse 2, eleva a raiz de 2 ao quadrado, fica 2r ao quadrado, aí fica 2r ao quadrado, aí corta 2r ao quadrado com 2r ao quadrado, o que sobra? 1 mais r à quarta, né? Mas como o r ele tende para zero, né? Como o r, a gente vai trabalhar com r's muito pequenos, porque o ômega f ele é muito menor do que o ômega n do acelerômetro, então o r à quarta, né, ele tende fortemente a zero, a ser muito pequeno, né, que é isso aqui, quando a gente tem isso aqui. Então, portanto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a razão, né, vai tender para uma razão direta entre o que o acelerômetro mede e o que efetivamente está acontecendo. Então, o pré-requisito para essa possibilidade, né, do Z ser praticamente igual à aceleração, né, esse requisito é que o R, né, tenda para zero, ou seja, que isso aqui aconteça, não se, né, e que o zeta seja o ótimo, que seja a raiz de 2 sobre 2. Né? Então, o que o fabricante vai fazer? Ele vai fabricar um modelo para atender, por exemplo, se ele quer atender de 10 Hz até 5 kHz. Então, se ele quer quer fabricar um modelo para vender que atenda a essa faixa de frequências bem atendida, ele vai então construir um acelerômetro com uma determinada inércia, com uma determinada elasticidade, rigidez, né? E com um determinado fator de amortecimento, né? O C, ou Z, que vai cair num zeta, que atenda a isso, ou seja, que a frequência natural, né, o raiz de K sobre M, seja muito acima de 5 kHz, vamos dizer que seja 50 kHz, 100 kHz, né? E que o fator de amortecimento seja o máximo possível perto de raiz de 2 sobre 2. Então, com isso, ele consegue construir um acelerômetro confiável, né? Um acelerômetro que vai dar uma resposta com uma relação direta entre o que ele mede e o que está efetivamente acontecendo, né? Bom, aí para terminar, a gente então olha a mesma expressão, né, como eu falei anteriormente, que é essa expressão daqui, né, em que isso aqui, né, em que aqui eu fiz essa multiplicação, né, o y pelo ômega f ao quadrado, porque lembrando que a expressão original era essa daqui. Então eu não tinha o y dois pontos aqui, eu tinha o y, mas eu tinha o r ao quadrado, que carrega no numerador o ômega f ao quadrado. Então eu multipliquei pelo ômega f ao quadrado. Bom, pessoal, desculpa aí, o telefone tocou, tive que dar uma interrompida, mas vamos continuar aqui para a gente fechar isso aqui, né? Então, como eu estava dizendo, né, eu estava lembrando aqui que a expressão original ela carregava o y aqui, né? Só que nós aqui, por conveniência, fizemos a multiplicação pelo ômega f ao quadrado, então se tornou y dois pontos, ou seja, a aceleração. E nós fomos nesse caminho explorando as características de um acelerômetro, porque é o sensor mais usado.
Só que agora, só para terminar, a gente vai fazer o seguinte: vamos então voltar na expressão, né, na expressão original, e não vamos multiplicar pelo ômega f ao quadrado. Vamos deixar desse jeito aqui. Agora, deixando desse jeito aqui, né, o que, que vai acontecer? Né? O que, que vai acontecer? Agora é o contrário, né? Se o meu ômega f é muito maior que o ômega n, né? Ou seja, olhando para cá, para o R, né? Onde tem R, olhando para os R's aqui, o R é isso aqui, né? Então agora é o contrário. Se eu tiver então uma situação em que a faixa de frequência que eu estou medindo é muitíssimo maior do que a frequência natural do acelerômetro, né? O que vai acontecer? O numerador vai ficar muito grande. E na medida que ele crescer e ficar muito maior do que o denominador, ele ao quadrado vai tender para infinito. Né? Antes era o contrário, antes tendia para zero, porque era o ômega n que era muito maior que o ômega f. Agora eu estou raciocinando ao contrário. Então, se o r ao quadrado tende para infinito, e como ele está no numerador e está no denominador, né, eu vou ter no limite infinito sobre infinito que vai, né, que no limite vai ser 1. Né? Então, eu vou ter que essa expressão aqui vai tender para 1. Né? Essa expressão vai tender para 1. Então, se ela vai tender para 1, aí eu vou ficar direto, z com y. Né? Só que não é mais z com y dois pontos, com aceleração, é z com y, que é o deslocamento. E aí o meu sensor, ele passa a ser um sensor de medição de vibração em deslocamento. E aí ele recebe o nome de vibrômetro. Tá? Então, aí o gráfico dele já é um gráfico que tem essa cara aqui. Né? Ou seja, para todas as curvas, dependendo do amortecimento, todas elas partem de zero. Né? Por que elas partem de zero? Porque, obviamente, né, se o R ao quadrado o R está aqui em cima, e a frequência, e ele é zero, se a frequência que está sendo medida não tem frequência, zero, é obviamente que ele vai partir de zero. Todas as curvas vão partir de zero. Né? E aí, o que vai acontecer? Essa região aqui é a região da ressonância da frequência natural, né, do acelerômetro, desculpa, gente, do sensor de vibração, né, agora ele se chama vibrômetro, e na medida que a frequência cresce, o ômega f, ele começa a ficar maior do que o ômega n, né? Então eu passo então a ter essa situação aqui, em que todas as curvas tendem para 1. Né? Todas as curvas tendem para 1, ou seja, a curva de resposta é a curva desse r ao quadrado multiplicado pela função de resposta de frequência, né? Porque isso que tá aqui, né, é r ao quadrado vezes o módulo de h de ômega f. Né? Então, na medida que o R tende para infinito, que o ômega F tende a ser muito maior do que o ômega N, o numerador e o denominador tendem para infinito e a razão tende para 1. Então, eu posso ter 1 aqui, e aí eu passo então a ter a relação direta, que é tudo que eu quero. Né? Então, resumo da história é que se eu quero medir vibração em deslocamento, eu preciso de um sensor que tenha frequência natural muito abaixo da faixa de frequência que eu quero medir. Se eu quero medir vibração em aceleração, é o contrário. Eu preciso de um sensor, de um acelerômetro que tenha uma frequência natural muito acima da faixa de frequência que eu quero medir. Né? Então são essas duas situações. Né? E tudo se resume a amarrar qual é a frequência natural. Então, se um fabricante quer fazer um sensor, fabricar um vibrômetro, ou seja, um sensor de vibração que vai dar resposta em deslocamento, né, ele vai construir um sensor
que tenha baixa frequência natural, né? Para que as frequências a serem medidas sejam acima dessa frequência natural, para que eu possa ter a relação direta entre deslocamento entre o que o sensor está medindo e transformando em sinal elétrico e o deslocamento da superfície que está vibrando. Tá? Bom, então é isso. Assim a gente termina essa parte sobre sensores, né, que nos dá uma ideia boa, conceitual e numérica, né, quantitativa e quantitativa, de como um sensor de vibração ele funciona. Ou seja, no final das contas, ele nada mais é do que um sistema massa-mola amortecedor que vibra, né, que é fixado, que é encapsulado por uma carcaça, e carcaça essa que é fixada numa superfície que está se vibrando, que consequentemente essa vibração é transmitida para dentro do sensor e fazendo vibrar o sistema massa-mola amortecedor que está lá dentro, né? E com a devida manipulação matemática, a gente consegue então as relações que a gente precisa, tanto entre a resposta elétrica e a aceleração, a vibração em aceleração, quanto a resposta elétrica e a aceleração em deslocamento, e até mesmo em velocidade, né? Se fosse em velocidade, seria o caso de eu ter Z igual a 1 sobre ômega n, né? 1 sobre ômega n, y ponto, né? Que seria a... Mas aí eu só teria aqui também uma constante de atenuação que seria compensada. Ok? Então é isso aí. Vamos então, no próximo vídeo, partir para o último caso, que é esse que está aqui embaixo, resposta ao desbalanceamento.